seja bem-vindo ao programa Resumo da Ópera. Deputado, essa semana a Câmara tem, aliás, os deputados que realmente trabalham pela população brasileira têm motivos para estarem bem indignados em relação a esse aumento de ontem e a atuação da Câmara Federal com a interferência, mais interferência do STF. Como que o senhor vê tudo isso? É uma vergonha, né? Tudo que nós estamos passando, vivendo nesse momento no país. O Congresso Nacional, literalmente, de joelhos para o Supremo Tribunal Federal, assistindo tudo e compactuando com todas essas decisões que mostram claramente que de nada mais serve o nosso papel como legisladores no âmbito do legislativo, todo o trabalho, todo o empenho, que às vezes vai uma vida toda para você ver um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição, que passa pela Câmara, que passa pelo Senado, sendo aprovada, e simplesmente sem discussão, sem chances do contraditório poder se manifestar, numa simples canetada, algum dos ministros aí iluminados derrubam, seja projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, e decidem por conta própria. Ontem também na sessão da Câmara, como você mencionou, né, surpreendeu a todos, até porque a pauta do plenário da Câmara, ela, pelo regimento interno, ela tem que ser divulgada com 24 horas de antecedência. E isso não aconteceu na noite de ontem. Então, todos foram aí surpreendidos, né, com a pauta tanto da questão do ajuste de salários, presidente da República, o Congresso, o próprio Supremo Tribunal Federal e vários outros órgãos, instituições de poder que dependem da autorização do Congresso para esse aumento de salário. O que faz, mais uma vez, cair por terra, né, toda a discussão que vinha já há algum tempo acontecendo na Câmara dos Deputados também, por conta da PEC, aí a PEC do Lula, a PEC do rombo, a PEC que ultrapassa todos os limites daquilo que a gente imaginaria que aconteceria no nosso país, até porque é praticamente o mesmo Congresso que aprovou a PEC do teto de gastos, parlamentares que trabalharam nesses últimos 4 anos para tantos ajustes importantes que aconteceram no nosso país, pensando a questão econômica do Brasil, e que agora simplesmente mudaram de lado, mudaram de posição e votaram favoráveis aí a essa PEC, que é um verdadeiro desrespeito à população, ao cidadão brasileiro, e que assusta com certeza o que nós podemos esperar aí no futuro próximo, aí nesses próximos 4 anos. Deputado, eu queria que o senhor comentasse conosco, voltando à questão do aumento salarial, né, de deputados, de ministros do STF. Eu sei que foram votações separadas, mas o senhor está dizendo que entrou na pauta ali sem estar previsto, sem ter sido comunicado com antecedência de praxe. Como que isso foi recebido? Houve alguma indignação ali ou foi todo mundo dizendo amém, aleluia, porque a gente sabe que muitos estão nessa quase entrando na carreta furacão do Lula, né, nessa onda agora de se aliar ao governo de momento, quem eles acham que efetivamente vai assumir. E a outra questão é sobre o mérito, parece que foi aprovada uma votação simbólica. Explica para nós o que é isso. Sim, a ampla maioria, né, juntou as mãozinhas, se ajoelhou e disse amém, né? Infelizmente, essa foi a realidade. Foi votada a urgência desses projetos e foi feito um acordo entre os líderes partidários que as votações do mérito seriam simbólicas. Mas, assim, quem votou a urgência ou não compareceu na sessão para votar, como era um projeto de lei que trata de maioria simples, quem votou favorável à urgência ou não compareceu na sessão para votar,
contribuiu para que esse aumento de salários do Supremo Tribunal Federal, do próximo presidente da República, do Congresso Nacional e também as inúmeras carreiras do serviço público, que também foram aprovadas na noite de ontem, contribuiu para que esses projetos avançassem na Câmara e fossem todos aí votados de forma simbólica. Então, cabe à população agora acompanhar, ver como que cada parlamentar aí se posicionou com relação a tudo isso, até porque tem sim uma grande parte de parlamentares que não se reelegeram, mas tem muitos parlamentares que se reelegeram, né? Tem muitos parlamentares que se posicionavam duramente contra tudo isso e que agora simplesmente, como eu disse inicialmente, juntaram as mãozinhas, se ajoelharam e já dão sinais claros aí que estão aliadíssimos com o futuro governo aí do ex-presidiário Lula. Deputado, essa aliança, essa cessão de poderes do Legislativo ao governo Lula, como o senhor está dizendo, não seria contraproducente para o próprio Congresso? Porque a gente está percebendo que todos os orçamentos do Congresso estão indo para a mão do Lula. O Auxílio Brasil, enfim, todas as bolsas, tudo está indo para a mão do Executivo com anuência do Judiciário. O Legislativo está se tornando praticamente obsoleto. A gente percebe que o Centrão, ele sempre reclama por mais dinheiro, né? E o Judiciário, através da extinção do orçamento secreto e através da cessão do Bolsa Família nas mãos diretas do governo Lula, o Centrão vai ficar sem praticamente nada. Não é praticamente, além de ser leviano, isso que o Congresso dizendo, ou seja, abdicando dos seus próprios poderes para se aliar ao governo, não é praticamente um suicídio do Congresso enquanto poder, está cedendo totalmente as prerrogativas de seus poderes para o governo Lula, para o Executivo. Ele não se torna assim completamente anulado e sem função e sem poder, inclusive, de barganha com o Executivo, uma vez que o Executivo, junto com o Judiciário, vão estar mandando no país, ao que tudo indica? É uma burrice. O Congresso está cada dia mais fragilizado, né? O Congresso ele perde esse poder, tanto de fiscalização, de controle, aquilo que eu debati e discutia com alguns colegas ao longo dessa semana. Nós vamos dar todo esse poder para um ladrão, um ex-presidiário, alguém que tem um histórico claro aí, que todo mundo conhece muito bem, do que fez com o nosso país, com a nossa nação, e vamos dar esse cheque em branco para ele, assinado pelo Congresso Nacional, ou vamos manter o controle? Porque eu, quando indico, por exemplo, as minhas emendas parlamentares aqui para o Paraná, eu dou transparência e mostro aonde cada centavo do dinheiro público está sendo aplicado. É muito mais fácil para, por exemplo, órgãos, veículos da imprensa, vocês jornalistas, fiscalizarem o orçamento público da União e contribuírem também no papel da transparência, se isso estiver nas mãos do Congresso Nacional, do que quando você dá todo esse cheque em branco para o Poder Executivo, onde ele pode, através de projetos de lei, e fazer destinações desses recursos, em que a gente perde totalmente o controle e a capacidade de fiscalizar e de exercer o nosso papel. Os parlamentares, no dia a dia, eles estão lá na ponta. Eles estão visitando os hospitais, eles estão visitando as cidades, eles estão nos bairros, estão indo às periferias. Então, conhecem muito bem a realidade de cada canto dos seus estados e do país. Eles têm... É muito mais fácil para um parlamentar fazer a destinação desses recursos e para a população também poder acompanhar e fiscalizar e cobrar os seus representantes depois, do que simplesmente você deixar nas mãos do Poder Executivo. Como eu disse, o Congresso ele demonstra claramente que está de joelhos. Eu estou indo para o meu 3º mandato, estou muito desanimado, desmotivado, porque a gente não vê nenhuma mobilização nesse momento acontecendo.
muito pelo contrário, é um verdadeiro trator que passa pelo Congresso Nacional, atropelando todas as pautas, atropelando o regimento interno da Câmara, atropelando o papel nosso como legisladores, que é o caso dessa PEC, a PEC do rombo, a PEC do Lula, a PEC, seja qual lá o nome que queira se dar a isso, que é um verdadeiro desaforo ao Congresso Nacional. Por quê? Porque é competência do Congresso Nacional se debruçar sobre uma proposta de emenda à Constituição, analisando o aspecto da constitucionalidade da matéria, depois debatendo e discutindo essa proposta numa comissão especial, e o Congresso simplesmente aceitou que a proposta fosse aí direto para o plenário da Câmara, apensada uma outra proposta de emenda à Constituição, que, na minha opinião, não é matéria correlata, é um verdadeiro absurdo, e o Congresso está, dessa forma, abrindo um precedente para que outras medidas como essa venham a acontecer no futuro. Ok, vamos para a última pergunta, Fabiana Barroso. Desculpa. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Eu ouvindo tudo isso, a gente fica um pouco chocado, porque a gente sabe que uma das formas seria recorrer ao judiciário quando, por exemplo, não tem um regimento interno das casas sendo cumprido. E a gente vê também bastante poder centralizado ainda, né, nas lideranças partidárias, mas principalmente na figura dos presidentes de ambas as casas. Mas se tratando aí da Câmara Federal, da figura do Arthur Lira, a gente já viu que ele ficou, parece-me, né, um pouco desestruturado quando foi retirado lá o Auxílio Brasil em relação a essa PEC, mas agora já tem um novo poder de barganha porque ele consegue fazer esse alinhamento. Então, eu sei que nós não temos a direita ou os que representam valores aí incomuns com o presidente Bolsonaro não estão alinhados em bloco. Qual que é essa dificuldade? Ainda é pela ausência de um partido? É a ausência mesmo de uma liderança? Ou é alguma outra coisa? Porque nós, cidadãos, a gente pode fazer alguma coisa. Tem um caminho de cobrança aí que seria positivo, né? Não importa as coisas que vierem a acontecer no Brasil, mas a gente sabe que o parlamento precisa existir e funcionar nos representando, na verdade. O maior partido aí para a próxima eleição com representação na Câmara é o PL, né, que elegeu o maior número de parlamentares e penso eu, deveria ser o primeiro partido aí a puxar esse movimento para se compor um bloco de partidos, de parlamentares, que de fato possam ser essa oposição. Só que isso não acontece, todo mundo vê que esse movimento ainda não acontece, não tem uma liderança dentro da Câmara, tanto é que a votação desses projetos, da urgência desses projetos também, ontem e hoje, na Câmara dos Deputados, ela demonstra claramente isso. Alguns parlamentares, por exemplo, do próprio PL, a orientação do partido foi favorável. Então, assim, mostra que há uma falta de sintonia, tanto com o histórico daquilo que foi construído nesses últimos 4 anos, como pensando o futuro também. Então, ninguém constrói nada sozinho na Câmara. Um deputado sozinho não faz nada na Câmara, são 513. Agora, um bloco de parlamentares, um bloco de partidos, tudo isso começa a mudar todo o cenário, todo o jogo. O trabalho nas comissões, a composição das comissões, aonde cada um desses parlamentares vão estar. Então, há dentro da Câmara dos Deputados uma estrutura muito grande que ela pode ser, sim, muito bem utilizada para que esses partidos se organizem internamente e possam, sim, fazer esse debate com qualidade, inclusive interferindo nesses processos de matérias de temas importantes de votação, para que absurdos como o que aconteceram nessa semana não venham se repetir no futuro próximo. Eu espero que essa semana ela seja uma lição, tanto para que os partidos aí despertem e se organizem, para que possam compor uma oposição sólida, pensando o futuro, e também seja um sinal de alerta aí aos novos parlamentares
que não adianta ficar jogando para a plateia. Na Câmara isso não funciona, não tem efeito. Nós precisamos que os parlamentares que chegam e os que foram reeleitos estejam presentes em todos os âmbitos ali dentro do Congresso Nacional, nas principais comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Seguridade Social e Família, por onde passa aí os temas de saúde, assistência social, previdência, a Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, para que a gente não tenha retrocessos a tudo que foi construído ao longo desses 4 anos. E depois, também, é claro, no plenário da Câmara. Se não tiver essa organização que vai nortear o trabalho dos parlamentares, orientar os parlamentares, compor ali com um quadro técnico de especialistas essa liderança da oposição, nós vamos ter aí muitas dificuldades e vamos continuar vendo, infelizmente, esse trator que a gente viu essa semana passando com mais frequência ainda. Então, nós temos que urgentemente se organizar o mais rápido possível para que episódios como esse dessa semana não se repita aí no futuro próximo. Ok, deputado, muito obrigada por ter aceito o convite. Seja sempre bem-vindo ao programa Resumo da Ópera. Uma boa tarde.